Quando eu achei o podcast, então estava tudo ainda muito no lugar de assim, eu queria conectar, comecei a pesquisar, mas ainda me era muito estranho. Eu falei, nossa, pra quê, sabe? Como assim, tá mexendo esse vespeiro pra quê, mulher? Sabe? E se eu falasse pra vocês, que tem muito pouco tempo, que eu pensava exatamente assim, como a Tânia acabou de falar, eu não julgo ela não, tá? Isso faz parte de um processo. Quer ver qual? O processo de olhar pra fissura e aceitação foi muito longo, assim, foi bem dolorido. Muito por causa que eu te falei, como eu neguei, assim, eu neguei com todas as minhas forças, e olha que eu tenho força. Quando eu vejo, assim, eu vejo que, sério, assim, muitas pessoas tentaram acessar esse lugar e a minha psicóloga eu consigo com muito jeitinho, assim, não foi uma coisa tão óbvia assim mesmo com ela. Existe duas formas de você enfrentar um problema: se afastando dele ou se aproximando dele. Eu optei por muitos anos me afastar do tema fissura lábio-palatina, porque pra mim não fazia mais sentido, eu estava reabilitada, pra mim eu estava tudo ok. Só que não. Então a primeira reação que eu tive foi de desconforto, não vou negar não, assim, foi um desconforto que eu não sabia nem explicar por quê, e aos poucos você vai entendendo que é isso, porque no fundo você não está acostumado eu nem convivia com ninguém que é fissurado. Quanto mais eu ouvia as pessoas falando e falando da fissura, assim. É um caminho como se fosse um caminho sem volta. Você nunca mais será mais o mesmo depois que você descobrir e se aproximar e enfrentar esse problema de frente. Foi o caso dela e por isso que eu sou muito fã. E é isso. Parabéns. Mas quando eu vi o primeiro podcast, é isso, assim, ver que tinha gente falando sobre isso me gerou um desconforto, porque ainda era o que eu tentava meio que reprimir ali, né, de não falar sobre. Mas quando eu vi alguns vídeos, eu assisti alguns episódios, aí mexe em outro lugar, né? Quando você escuta igual, assim, de certa forma alguém vai escutar eu falando agora, mas quando eu escutei um outro fissurado falando sobre a história dele, ou você falando sobre essas questões, e as questões que é isso, que são muito específicas da nossa vivência como fissurado, aí isso atravessa a gente num lugar de, tipo, no primeiro momento dói, porque você quer também acolher aquela pessoa, porque você quer falar, putz, eu sei exatamente o que você tá dizendo, eu sei exatamente o que você tá dizendo. Você não precisa dizer mais nada, sabe? Só 3 palavras tuas, eu já entendi exatamente o que você tá dizendo, né? Assim, hoje eu sou uma pessoa que eu assumo, que eu adoro, sou muito comunicativa, dou treinamento, então, assim, o meu dia a dia envolve muita exposição, eu acho que eu me comunico bem. E por muito tempo, tudo que eu mais queria era ser igual a todo mundo, assim, hoje não é, hoje eu quero ser até diferente das pessoas, eu quero me destacar no meio das pessoas. Eu acho que é importante a gente conseguir dividir o que a gente viveu, porque quando a gente tem uma vivência muito diferente do que você vê ao seu redor, assim, quando você sente diferente, você sente aquela experiência de forma diferente também. Então, se eu não divido e falo que eu passei bullying, você que também passou e talvez não falou com ninguém sobre isso na época, porque você também se sentia diferente, talvez você vai carregar isso para a vida inteira, né? De que você, enfim, de que era só com você, assim, né? Ao mesmo tempo que você tá ajudando outras pessoas, você se ajuda, porque também fala sobre você e sua história. Então, assim, teve fases ali de estranhamento e depois foi só amor, né? Que eu falo E assim, aí eu quero saber de você agora. Você se afasta ou se aproxima do que você acha que é um problema, entre aspas? Conta aqui nos comentários. Simbora, meu povo! Vocês estão prontos para mais uma história daquelas, de uma paulista? E já vou logo deixando uma frase aqui, só para, assim, dizer o que é que vem por aí. Vou colocar a frase que a gente ali conversou no bate-papo ali interno, estou nervosa, hoje é sábado, é um final de tarde de sábado, e ela é linda, ela vem aqui falar sobre a história dela, né? Tomou coragem, injeção de coragem, e eu vou botar uma frase que a gente vai descobrir o porquê dessa frase dela, hein? Que ela só buscava, escolhia parceiros belos, bonitos. O que é isso, hein? O que é isso, Tânia? Mas peraí, calma aí. Antes da gente revelar essa mensagem, essa frase da Tânia, já dizendo quem está para chegar aí, por favor, antes de vocês esquecerem, clica aqui, curte, compartilha, espalha essa nossa mensagem. São histórias nossas, de pessoas que nasceram com fissura lábio-palatina, então a gente merece esse lugar de destaque. Somos nós os protagonistas da história. Então aqui, também já pedindo o teu voto, estou participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil na categoria Diversidade e Inclusão. Eu vou deixar o link também na descrição do episódio. Vocês vão lá e votem. As votações serão até novembro. Então, conto com vocês e ajuda aí a gente transformar e espalhar essa mensagem da fissura. E agora com vocês, Tânia, seja muito bem-vinda ao Fissurada Pod. Obrigada, Rita. Estou muito feliz que finalmente saiu esse papo. Estava animada para a gente conversar e dividir um pouquinho aqui da minha trajetória. Perfeito, vamos lá. Tânia, você é uma pessoa que nasceu com fissura unilateral, teve o palato, né, teve o céu da boca atingido e teve o lábio. É por isso que unilateral, uma única cicatriz, correto? Correto.
Você fez o seu tratamento? Como foi a sua chegada? Só para a gente fazer, para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora, fazer uma linha do tempo aqui, né, da sua história. A Tânia Paulista, né, que teve que enfrentar esses questionamentos sobre o que é nascer fissurada. Conta para a gente quando foi o início, o que é que sua mãe conta aí, a sua chegada. Tem alguém na família? Não tem ninguém na família? Só você? Conta aí um pouquinho para a gente. Boa. Bom, eu sou o primeiro caso de fissura na família, não tem ninguém, sim, pelo menos não que eu saiba, né, até onde a gente sabe. Quando eu nasci, a minha mãe só descobriu que eu tinha fissura na hora do parto, ela não soube antes, naquela época não tinha, né, os ultrassons do jeito que tem hoje, que você já consegue identificar antes. Então foi um susto, né, para a família, não teve como ser diferente. Como não tinha nenhum caso na família, a gente não fazia ideia nem no caso da minha mãe, né, de como tratar ou como acompanhar. E aí acabou que uma pessoa me viu no berçário. Naquela época, os bebês ainda ficavam no berçário, né? Hoje em dia acho que não fica mais, fica direto com a mãe no quarto, mas naquela época tinha berçário. E uma pessoa viu no berçário e comentou com a minha mãe, que sabia o que era uma fissura, e que tinha em Bauru, uma cidade aqui de São Paulo mesmo, mas não tão perto de casa, na época, que fazia o tratamento, assim. Então, eu fui fazer o tratamento, eu fui para primeiros dias, assim, eu já fui para fazer a minha primeira consulta. Enfim, então o meu tratamento foi todo em Bauru, no centrinho. Perfeito. Então, somos irmãs de tratamento, porque eu também sou de lá, né? Tenho também origem aí do tratamento lá. Você é paulista, mas você também já morou em outro estado, né? Então, Uhum. tem experiências aí. Quando você chegou a morar em outro estado, você chegou a manter o tratamento ou você fez alguma transferência de tratamento ou não tinha nada a ver, você já tinha acabado? Eu não tinha acabado ainda, eu fui para Santa Catarina, eu tinha 10 anos, então eu estava bem no meio ali do tratamento ainda. Eu fazia já uso de aparelhos, então já tinha acompanhamento, né, do ortodôntico. E aí, na época, não foi transferido o meu tratamento, não. Acho que foi uma escolha da minha mãe isso. O que foi feito foi eu fazer tratamento da em Joinville, que também tem um centro lá que acompanha. Só que eles tinham que fazer mediante as orientações que era enviada pelo meu médico de Bauru. Então, o médico fez uma carta explicando como é que estava sendo o meu tratamento. E aí eu fui e apresentei essa carta em Joinville para eles darem sequência ali no que estava sendo feito, mas não foi transferido, não. Tanto que as outras cirurgias que eu fiz depois, eu voltei para Bauru e fiz lá, mesmo já morando em Santa Catarina. Perfeito. E agora eu quero, assim, eu acho que a gente não vai entrar muito nessa questão do tratamento, porque a gente acaba falando muito sobre isso, tem muita informação na internet, mas eu queria trazer um ponto. Eu te perguntar como foi a sua infância fissurada, sendo uma pessoa portadora de fissura lábio-palatina, né? No colégio, e se você sofreu bullying, você acha que esse tipo de pergunta é desnecessária? Ou você acha que a gente tem que retratar ou pelo menos assim, eu tive ou não tive, trazer a realidade como ela Uhum, realmente foi. O que você acha sobre esse questionamento quando eu pergunto às pessoas que têm fissura? uhum. Eu acho que é importante a gente conseguir dividir o que a gente viveu, porque quando a gente tem uma vivência muito diferente do que você vê ao seu redor, assim, quando você sente diferente, você sente aquela experiência de forma diferente também. Então, se eu não divido e falo que eu passei bullying, você que também passou e talvez não falou com ninguém sobre isso na época, porque você também sentia diferente, talvez você vai carregar isso para a vida inteira, né? De que você enfim, de que era só com você, assim, acho que dá muito um sentimento de, não, você não foi a única que passou por isso, tem outras pessoas que passaram pela mesma coisa. E quando a gente está na escola, enquanto eu estive na escola, eu não conheci ninguém que tinha fissura. Eu até sempre falo, né, o único lugar que eu via fissurados era no Centrinho, em Bauru, então não sei como foi para você, mas não tinha pessoas fissuradas, assim, na escola. E aquilo gerava uma angústia, assim, que não dava nem para expressar, né? Porque eu podia falar o que fosse, as pessoas, eu sempre tinha aquela coisa, não vou entender o que eu estou dizendo, assim, porque só quem vive e passa sabe ali, né? Então, eu acho que é uma pergunta super importante, mas eu também entendo que ela mostra um pouquinho como a gente lida com essa história, né? Porque às vezes é algo que a gente nunca quis olhar, se a gente ainda está numa fase ali de negação, né? Posso falar até por experiência própria, a gente vai tender a não querer falar sobre isso, porque, de certa forma, é revisitar, assim, o passado. Acho que todo mundo pode ter esse sentimento com qualquer tema da vida, né? Mas com a fissura em si, eu acho que
é uma experiência muito particular, assim, principalmente para quem não teve contato com outras pessoas, assim. Então, eu acho válida a pergunta e acho que se a pessoa não dá conta, assim, não consegue falar se ela viveu ou não algo na infância, se ela vai tender a querer, né, só se esquivar do assunto, que ela enxergue isso como um ponto de atenção, né? Uma oportunidade de Opa, pensar, opa, talvez eu precise, assim, porque, enfim, acho que quando a gente é capaz de falar sobre algo que machucou muito a gente, assim, sem chorar, é um bom sinal de que a gente já conseguiu trabalhar aquilo dentro da gente, né? Quando é o que você abre a boca para falar e o olho já enche de lágrimas, é porque ainda tem sentimento ali preso, né? De coisas que você talvez não conseguiu expor ainda e que está preso ali. E fica mesmo, viu? Acho que fica preso, assim, na gente. Não sei como é que foi para você, mas quando eu comecei a falar disso na terapia, eu chorava muito, né? Então, hoje eu vejo que realmente eu precisava mexer nesse lixo emocional ali que eu tinha, carregando sempre comigo. perfeito. Não, é isso, porque às vezes as pessoas. Eu não falo nem do momento de dor, né? Eu tive um episódio recentemente sobre as pessoas zombarem, né? Ah, como foi? Sobre a fissura, sobre sua infância com fissura e tal, e kkkk. Eu não acho isso bonito, eu não acho isso engraçado em momento algum, né? E eu Uhum, acho que isso é minimizar as dores de quem realmente sofreu na pele essa questão uhum, do bullying, tudo. Por isso a minha pergunta, né? Se faz sentido, né? Então, se uhum. faz sentido para uma pessoa, para mim eu já estou comemorando e já estou muito feliz. Mas Isso vamos lá. aí essa questão até do engraçado é até perigoso, né? Porque eu acho que quando a gente tem uma coisa que machuca a gente, cada um se defende de um jeito, assim. E é ruim, às vezes, a gente, como fissurado, rir junto com as pessoas, porque às vezes a gente acha que é uma forma de se sentir aceito também, né? De tipo, sabe aquela coisa do palhaço da turma, do divertido? Isso, né, acontece com pessoas que são diferentes num todo, né? Às vezes aquela pessoa que é um pouquinho mais gordinha, e aí ela quer dar risada e fazer a piada para ser o divertido, e daí as pessoas gostarem dela porque ela tá dando risada. Eu acho que também é assim, algo que a gente tem que cuidar, né? De não querer a gente mesmo, como fissurado, rir sobre isso, como se a gente estivesse incentivando as pessoas a enxergar de uma forma até desrespeitosa, assim, né? Então, acho que o negócio da piada, mais que os outros fazer pior, ainda é quando é a gente mesmo que faz com a gente, né? Então, acho que não é legal mesmo, não. Verdade. É triste, assim, e por falar nisso, eu vou voltar no assunto do tratamento, mas eu já vou voltar em outro aspecto, perguntando assim, Tânia, mas antes eu queria já passar pelo bullying, você passou ou não passou, e como você enfrentou isso de frente, assim, o Uhum. bullying na escola por não ter nenhum colega, você não ter nenhuma referência dentro da escola, e como aí, na sua realidade, como os professores, eles se chegava até eles, claro, né? Como é Uhum. que eles enfrentavam ou te ajudavam nessa questão? É boa, assim. Eu tinha uma dificuldade tremenda de expor, assim, quando eu me sentia vulnerável em relação ao bullying. Dentro de mim era uma coisa que parece que se eu falasse, eu estava reforçando aquilo, sabe? Então, acho que a forma que eu lidei com o bullying é um pouco, talvez, diferente do que até poderia ser mais fácil, né? Acho que foi mais difícil o meu processo, porque eu não falei com ninguém sobre, assim, eu vivi o bullying na escola. Eu não acho, então, que eu tive um enfrentamento do bullying. Eu acho que eu fugi dele, assim, na verdade. Eu fingia que nada estava acontecendo, porque na minha cabeça, se eu me vulnerabilizasse ali e falasse para a pessoa qualquer coisa, ia ser pior, porque ela ia fazer de novo. Ou às vezes, assim, hoje pensando, né, como criança, como era, mas eu penso também que falar sobre seria assumir aquela dor ali. Eu não queria ter contato com aquilo, então eu fingia que nada estava acontecendo. É, e aí, duas coisas que eu acho importante, não sei se quer falar aqui da parte da psicóloga, na minha escola, assim, eu não posso falar que eu não tive acesso, assim, dentro da minha escola tinha psicólogos, uma psicóloga, na verdade, e ela chegou a tentar me chamar para conversar, assim, só que eu não falava sobre bullying com ninguém, assim, nem com a minha mãe, nem em casa, com amigos, com ninguém, eu realmente internalizava, fingia que nada estava acontecendo, mantinha uma postura ali, né, bem resolvida, né, fortona, e quando a psicóloga tentou falar comigo, eu falei, não quero falar sobre isso, dela, não, mas vamos conversar e tal, e eu lembro mesmo criança de falar para ela, assim, olha, eu não falo disso nem com a minha mãe, assim, eu não vou falar com você, eu nem te conheço, assim, então, eu acho que eu bloqueei, assim, 360, assim, ninguém entrava
nesse assunto comigo, não deixava. E o que me ajudou na época, indiretamente, já que eu não falava sobre isso com ninguém, foi o esporte, né? O esporte foi um aliado, porque era onde eu me sentia. É importante a gente buscar algo que a gente se valide, assim, né? De alguma forma. E aí o esporte era o lugar que eu sentia que ninguém podia me diminuir por conta da fissura, assim, sabe? Aí você jogava bola, se eu ganhava, eu ganhei, ponto. Não tem ninguém falar assim, ah, mas você é fissurada. Ou não existia como o bullying atravessaria o mérito que eu tinha com o esporte. Então, acho que eu não enfrentei a fissura na infância, mesmo vivendo bullying, mas o esporte foi o lugar que eu encontrei de segurança, assim, de falar, putz, mas aqui eu sou boa e aqui ninguém pode questionar se eu sou boa ou não, independente de eu ter fissura ou não, assim. Então, foi mais ou menos assim. Primeira, e nem eu acho que vai ser a última, a trazer a importância do esporte para nós, assim, né? Tanto fissurados como fissuradas trazem essa questão quando a gente fala sobre a escola, o quanto que é importante o esporte, né? Como eu nunca tive muita destreza em muitas coisas, assim, eu era muito desajeitada, eu nunca fui muito boa em esporte, não. Eu jogava, mas não era tão boa, não. E a importância de você olhar para algo e realmente fazer a diferença, né? E você sentir aqui eu não sou invadida, né? Como até nos bastidores a gente chegou a falar sobre isso. Mas vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre o tratamento, sobre essa nossa trajetória. E quem te vê hoje, provavelmente muita gente que está ali no seu ciclo, né? Seu círculo de amizade ali, do trabalho e tudo, vai assistir esse podcast, vai prestigiar a sua história aqui. E vai falar assim, peraí, mas eu não sabia que ela tinha fissura, porque os resultados, eles são surpreendentes, a medicina está sempre avançando, os profissionais da área de saúde têm feito o máximo, se doam bastante, agora com mais contato com eles, assim, e quem nos vê hoje, assim, nos vê e olha nosso resultado e vê onde a gente já chegou, né? Principalmente as mamães de bebês que acabaram de receber resultado, acabaram de ter seus filhos, olham para a gente e falam assim, nossa, parece que não teve nenhuma intercorrência, não teve nada. E aqui eu gosto de ressaltar, gente, olha, muitas coisas durante a minha trajetória deu errado, mas por que deu certo no final? Porque a gente não desistiu, eu não desisti, a minha mãe não desistiu. E a pergunta que eu faço a você agora, Tânia, quem te olha belíssima desse jeito, nas redes sociais, quem te vê aqui agora, nesse bate-papo, fala, caraca, que mulher linda, teve alguma intercorrência ou não durante o seu tratamento? Rita, acredito que não aconteceu nada assim que fugiu do esperado ali do meu tratamento. O que teve, assim, acho que eu comentei contigo que além da fissura eu também tive questão auditiva, então eu tive tratamento paralelo ali com a fissura. E a parte ortodôntica ali também, o meu demorou bastante até eu finalizar e conseguir tirar o aparelho. Então, assim, não aconteceu nada de, pelo menos não que eu me lembro, eu posso até conferir com a minha mãe, assim, algo que eu lembre que tenha fugido muito, não. Assim, foi o tratamento, acredito que bem dentro das etapas, principalmente acho que a única cirurgia que eu não fiz, que até eu poderia ter feito a mais, foi a ortognática. Eu optei por não fazer, mas não teve nada que tenha fugido, não. Assim, acho que foi um tratamento. É longo, né? Como sempre. Não, agora, falando, eu lembrei. Gente, eu penso enquanto eu falo. Mesmo. Adoro, coisa bem espontânea mesmo. Aqui é Exato. assim, Depois que eu fiz a minha segunda plástica do nariz, só teve assim, tipo, o meu nariz ele deu uma dobradinha depois, assim. Mas assim, não é dizer que foi uma coisa errada do tratamento, né? A cirurgia de nariz é algo que todo mundo que faz sabe, né? A gente faz torcendo pelo melhor, mas é uma cirurgia delicada ali. Mas não teve nada que foi um contratempo no meu processo, não, ali de tratamento, graças a Deus. O seu poxa, teve? teve vários, assim, pequenininha, o lábio abriu, aí teve que fazer de novo, o palato, o céu da boca abriu os pontos, aí teve que fazer, e nesse caso foram em duas etapas, o mole, o palato duro. Então eu tinha muita coisa para não ter esse resultado hoje, só que a gente é insistente, a gente fala assim, Deus, o Senhor me deu né, essa condição, mas eu vou até o final, né? Se tem jeito, vamos até o final. Eu achei muito lúcida o seu posicionamento de saber separar, né, o que é uma expectativa, né, do tratamento. Você falou, olha, não foi uma intercorrência, não foi, sei lá, uma falha, né, do profissional, de seja lá quem for, mas foi uma insatisfação minha, e tá tudo certo, porque até quem não tem fissura
estão entrando, uma hora dessa aqui, enquanto a gente está falando, estão entrando na mesa cirúrgica para melhorar a sua estética, se sentir melhor, e está tudo bem com isso, não sou contra, né? Cada um faz o que achar melhor, desde que dentro ali da normalidade, o que fique bem, bom, saudável para, né, cada um. Então, achei muito lúcido. Eu acho que está na hora da gente trazer também essa questão, porque eu acho, Tânia, que existe uma pressão muito grande em relação, né, ao resultado, a comparação durante esse processo. Ah, que meu filho já está com a voz boa. Ah, é porque não vai precisar fazer enxerto. E aí chega você e fala para mim que não optou por não fazer o enxerto e está tudo certo. Né? Então, o enxerto eu fiz, eu não fiz a ortognática. Desculpa, a ortognática. Então, assim, quando você traz assim, poderia ter feito, mas eu optei. Cara, é sobre isso, sabe? Então, a gente precisa normalizar, a gente precisa também dar um pouquinho de leveza na fissura, né? Não é porque você não fez ortognática, porque o seu resultado não ficou bom e não vai ficar bom e acabou o mundo. Não, você tá aí, ó, na prova aí, eu não preciso nem dizer mais nada aí, né? Você já é a prova. Vamos lá. Saiu, finalizou o tratamento. Durante esse processo de cirurgias, tratamento, você deve ter feito fono, né? Você fez fono? Fiz. Acredito que você não foi acompanhada durante o seu tratamento com uma psicóloga. Não foi. Acho que não. Eu também não, à época. Então, aqui eu te pergunto o seguinte: quando você já estava para finalizar o seu tratamento, se tem uma ideia de que eu tinha essa ideia, tá? De que eu só ia me amar, ser feliz quando eu tivesse alta das cirurgias. E quando este dia chegou, não foi bem assim que aconteceu. Aí eu faço a pergunta para você: aconteceu algo semelhante na sua trajetória também? Quando chegou no final da reabilitação, você falou: peraí, mas eu achei que eu ia me amar. Eu acho que assim, o que eu tinha muita expectativa era com a plástica do nariz, da minha, acho que geral, dentro da fissura, né? Eu sempre escuto, leio sobre isso. Existe uma expectativa, porque eu acho que o rosto, ele é muito, assim, a primeira coisa que as pessoas veem, né? Então, a gente que nasce com a fissura acaba tendo que lidar com questões de rejeição e bullying desde que a gente abre o olho, né? Você nasceu, você abriu o olho, você já é diferente. Não foi uma coisa que aconteceu em um momento. Você teve que crescer e se desenvolver olhando isso, lidando com isso constantemente. Então, existia uma grande expectativa de chegar à idade de fazer a cirurgia plástica, no meu caso, assim. Então, toda vez que acontecia um episódio, que ainda mais eu que não falava com ninguém, eu reforçava isso dentro de mim, né? Tipo assim, nossa, não vejo a hora de fazer a cirurgia, porque no fim eu não queria, acho que eu não queria ser melhor que ninguém, assim, acho que o meu grande sentimento, eu só queria me sentir parte das outras pessoas, assim, porque parecia que não importa que o que eu fazia, qualquer hora alguém podia vir me lembrar, assim, daquilo, sabe? Quando vinha uma época, assim, que eu não queria nem uma hora que eu não queria pensar, parecia que por algum período da vida eu esquecia, assim, beleza, eu tô ali vivendo muito bem alguma coisa e eu esqueci por um momento que eu não sou, que eu sou fissurada, assim. Parece que, assim, os momentos de ápice, assim, alguma coisa que eu me destaquei, alguma coisa assim, sempre surgia de alguma forma, um olhar, que a pessoa não precisa falar nada, né? Quem tem a fissura, assim, um olhar, você já entende exatamente que aquela pessoa tá te sinalizando com aquilo, e me lembrava, assim, da fissura, e aí, então, eu tinha uma expectativa de que quando eu fizesse a plástica do nariz, eu ia conseguir meio que me neutralizar nesse sentido, assim, ó, como é doido isso, né? Assim, hoje eu sou uma pessoa que eu assumo que eu adoro, sou muito comunicativa, eu dou treinamento, então, assim, o meu dia a dia envolve muita exposição, eu acho que eu me comunico bem. E por muito tempo, tudo que eu mais queria era ser igual a todo mundo, assim, hoje não é, hoje eu quero ser até diferente das pessoas, eu quero me destacar no meio das pessoas, mas nessa época do tratamento, eu queria meio que nossa, como não vejo a hora de fazer a cirurgia, mas na minha cabeça era porque daí eu ia parar de chamar a atenção por isso, assim, sabe? Então eu não tive uma questão de achar que quando acabasse o tratamento eu ia me sentir, eu ia me amar, assim. Eu acho que eu via mais para um lugar, tipo, nossa, quando acabar o tratamento eu vou parar de receber esses olhares, assim, sabe? Parece que me cortava, assim, o olhar das pessoas. Então, vou emendar aqui, já vou fazer uma pergunta assim na lata para você. Diga. Tânia, você se acha bonita? Hoje eu me acho bonita. Aê! Acho Mas sempre bonita. foi assim? Sempre foi assim? Não foi assim. Acho que a beleza, assim, eu sou super apaixonada pela psicologia, pela neurociência. Eu acho que
quando a gente embarca nessa de começar a olhar para isso, você vai entendendo as coisas assim, não muda os fatos, né? Mas você vai entendendo diferente, assim. Hoje eu acredito também que a nossa beleza, ela é uma construção, né? Você constrói como você se vê, como você quer se ver também, e altos e baixos durante esse processo, né? Não é uma linha reta. Mas eu já me senti muito inferior, assim, sabe? De realmente, assim, de. Era pior do que eu acho que não se sentir bonita, era se sentir inferior, porque eu acho que vinha desse sentimento de querer ser igual a outras pessoas, de querer se comparar o tempo todo, assim, sabe? Eu via alguém elogiando alguém, delirava ali na minha cabeça, tipo assim, nossa, como deve ser assim, ser vista dessa forma? Então, Sério, eu pensava da mesma forma. tu também? Eu achava todo mundo bonito, menos É eu. isso. É, eu também, assim. E às vezes é ruim porque a gente coloca a nossa dor como a pior do mundo. E não é, né? Tipo assim, eu tinha uma amiga que, assim, Duda, te amo, assim, se um dia você ver isso aqui. Minha amiga da época da escola. Eu achava ela uma boneca, assim, sabe? E às vezes ela compartilhava alguma insegurança que ela tinha. Tipo, ai, não gosto que. Inclusive, ela tinha uma questão até com o nariz também, assim, né? E daí imagina, eu com, né, por dentro, assim, sonhando com a minha cirurgia plástica, eu via ela e achava ela, assim, perfeita. E ela estava ali tentando falar, putz, eu não gosto do meu nariz também e tal. E tá tudo bem, ela tem o direito de também ter a insegurança dela. Só que daí eu colocava como coisa assim, como você não gosta do seu nariz? Quase que assim, olha para mim, eu mesma me colocava lá embaixo, de tipo assim, olha como o seu é lindo, como o seu é perfeito, né? Como o seu é simétrico. Então, assim, vinha coisas na minha cabeça automática, assim. Então, eu acho que por muito tempo acho que eu nem cogitei, Rita, me sentir bonita assim mesmo, sabe? De bonita não com base até em um aspecto físico em si, assim, no todo, de falar, putz, eu realmente me acho bonita por quem eu sou, assim. E isso foi uma construção, é uma construção ainda, porque eu acho que é para a vida inteira, né? E a gente tem que cuidar, porque a gente tem feridinhas ali que se a gente descuidar, ela abraça a gente de novo. Mas Concordo. eu hoje, assim, graças a Deus, eu me sinto bonita e de uma forma, acho que muito mais saudável, que como eu também te falei, essa beleza em algum momento foi para um lugar, a forma que eu me enxergava bonita também não era a ideal, assim, acho que hoje eu estou chegando num lugar mais saudável disso. Vamos lá. Então, quando você fala assim, eu achava todo mundo bonito, né? Tinha essa questão da inferioridade. Então, lá no começo, só para quem está pegando o fio da meada aqui e não enrolar muito, que as pessoas ficam ansiosas, eu falei uma frase que você falou nos bastidores, a gente conversando, que você buscava parceiros belos. Será que isso tem a ver com essa inferioridade que você se sentia lá atrás, né? Para eu me validar, eu precisava estar ao lado de uma pessoa extremamente, sei lá, uma beleza tão relativa, eu não gosto muito de falar isso, mas eu vou falar só para vocês entenderem, tá? Mas eu não gosto muito de falar de beleza, porque às vezes o que eu acho bonito você não acha, e vice-versa, e tá tudo certo. Mas de um parceiro bonito ao lado, Eu acho que eu tinha essa questão, eu sou uma pessoa, e aí essa é uma questão de gosto, eu já aceitei que é meu gosto, assim. Eu sou uma pessoa que eu amo coisas estruturadas, alinhadas, simétricas, assim, eu tenho um apreço, assim mesmo, pela arquitetura, então, assim, hoje eu vejo que é meu gosto, né, mesmo. Mas como eu olhava para mim de uma forma muito agressiva até, porque era isso, o tempo todo eu tava me julgando de, meu Deus, eu mesma tava me julgando, não precisava de ninguém falar nada, tanto que eu falo, né, bastava um olhar, aquele olhar eu interpretava, de falar, putz, eu já sou X, Y, Z, mas a pessoa não falou nada. Sou eu que estou dentro de mim alimentando que eu sou aquilo, né? Claro, não sou hipócrita. Em momentos eu ouvi palavras que, né, de ofensa, assim, no sentido de alguém usar um apelido, zoar. Então, teve isso. Mas com o passar do tempo, eu percebi que eu internalizei, aceitei aquilo como verdade, mas eu lutava contra, assim, eu tinha muito uma questão de imagem, eu sempre tive, sempre fui muito vaidosa, e sou até hoje, isso não mudou. Só que, bem o que você falou, em determinado momento eu associei isso, assim, de ser aceita com ser bonita. Eu coloquei tudo no mesmo lugar, assim, né? Tipo, o conceito de ser aceito estava ali junto com bonito. Parecia que quem eu era não era o suficiente para eu ser aceita, porque no fim eu era feia, aos meus olhos, né? E aí, como eu lutava contra isso e tentava o tempo todo, tipo, não, tem nada acontecendo aqui, eu sou bonita, mas era uma coisa falsa até então, né? Porque por dentro eu tava nesse lugar de achar que o que batia doía, assim, né? Esse negócio bateu, doeu, pega que é teu, pegava o tempo todo, assim, eu tava o tempo todo me sentindo inferior. A questão de quem eu valorizava,
acabava sendo também muito baseado na beleza, porque eu sentia o tempo todo que era a beleza que estava sendo julgada em mim, assim, não importava se eu era, né, inteligente, se eu era boa no esporte, em algum momento vinha o ponto da beleza como uma questão, assim. Então, para neutralizar isso, eu também olhava o mundo dessa forma, porque se era assim que olhavam para mim, então eu também queria admirar o que eu julgava bonito. E aí, assim, não querendo misturar as coisas, porque eu sigo achando pessoas bonitas, né, e querendo estar com pessoas que eu acredito que são bonitas, mas o conceito da beleza evoluiu muito, né, de lá para cá, assim, hoje a beleza é o todo, é o que a pessoa é em essência, caráter e tudo mais, mas nessa fase da vida, não que eu não valorizasse uma pessoa que também tivesse caráter e tudo, mas o meu olhar, assim, para o mundo era extremamente superficial, assim, era de, putz, se eu quero ser a bonitona, né, eu quero estar do lado também de alguém que esteja à altura disso, né? Então eu acabava dizendo se eu, né, me interessei ou não por essa pessoa, quero estar perto dessa pessoa ou não, muito com base no que eu estava só enxergando, assim. Então acho que por um tempo da minha vida eu realmente tive um olhar muito superficial para as pessoas também, porque era como eu também achava que as pessoas estavam me olhando, assim. E eu acho que eu quis mostrar e criar uma imagem e ter alguém que eu também julgasse muito bonito, por si só, era o que me ajudava a validar, assim, a forma que eu estava vendo o mundo naquela época, infelizmente. E assim, Tânia, é um caminho doloroso, né? Porque quando a gente olha as coisas superficialmente, é um caminho que nem sempre a gente vai dar de cara com algo bom para nossa vida, né? Então, assim, ó, quem vê, eu pelo menos, né, no nosso bate-papo, nos bastidores e agora, eu vejo que houve uma transformação muito grande na sua vida, né? Isso é nítido para mim. Então, eu vejo, você chegou a falar para mim que tem 4 anos que você faz a terapia, e você foi para a terapia, não foi nenhuma demanda da fissura, foi por outras questões. E aqui eu ressalto a importância da gente estar falando sobre a saúde mental, né? A gente cuidando da saúde mental, gente, saúde mental tem que ter. Sem isso, independentemente da fissura, você que é fissurado, você que é mãe, familiar, que lida com alguém né, do lado, também precisa cuidar dessa saúde mental, porque às vezes você acha uma coisa, mas vocês não são iguais a gente, vocês não estão sentindo o que a gente sente. E eu acho que é para todo mundo, vale para todo mundo, né? Então eu vejo o quanto você resistiu tanto, tanto, mas eu acho que era isso, a transformação ia vir tão, tão forte, eu acho que foi mais ou menos isso, você resistiu, mas quando se abriu, realmente eu vejo essa transformação em você. Pessoal, um dos fatos que me fizeram parar e falar assim, me interessar pela Tânia e falar assim, cara, ela tem que contar essa história dela. Porque eu vi um post nas redes sociais, no Instagram, você abrindo seu coração, e o quanto foi difícil, eu senti a sua verdade ali, e você, no início, estava desconfortável, você, me conta um pouquinho sobre aquele dia, como foi que você resolveu falar assim, cara, eu vou falar sobre isso, e pronto. Foi lindo, Uhum, assim, foi um momento muito, eu fiquei muito emocionada, e uhum. parabéns pela coragem. Obrigada, Rita. Assim, ali, Rita, a gente tá falando dos vídeos que eu fiz, né, ali, nos stories. Ali o negócio já estava muito mais evoluído, assim, o meu processo de olhar para a fissura e aceitação foi muito longo, assim, foi bem dolorido. Muito por causa que eu te falei, como eu neguei, assim, e eu neguei com todas as minhas forças, e olha que eu tenho força. Quando eu vejo, assim, eu vejo que, sério, assim, muitas pessoas tentaram acessar esse lugar, e a minha psicóloga conseguiu com muito jeitinho, assim, não foi uma coisa tão óbvia assim mesmo com ela. E aí, Peraí, deixa eu dar um mérito a essa psicóloga. Psicóloga, ó, você tem um Louise, lugar no meu perfeito, coração, hein? Obrigada. perfeito. Você salva É, vidas, você salva sonhos, você salva um... Ah, eu não sei nem o que dizer, eu sou fã de psicólogo. Vai, vai, eu sou vai. muito também. Acho que quando a gente. E assim, não é que a terapia em si, né? Para cada um, o processo também vem de um. Começa de um lugar e começa de um jeito. Não adianta você ir fazer terapia porque falaram também para você fazer, sabe? Você tem que estar você disposto a olhar para você, porque senão você vai chegar a duas sessões e já vai falar assim: ai, nada a ver essa pessoa aqui. Porque quando a gente não se abre para o autoconhecimento como um todo, na verdade, a gente eu vi uma coisa falada que é assim, até os 7 anos a gente age, e depois dos 7 anos a gente só reage. Que diz que até os 7 anos a gente forma muito ali, né, dos nossos viés e tudo mais, e depois disso a gente só vai replicando e sai automaticamente ali vivendo na nossa vida, assim.
enquanto eu não fiz terapia, eu não conseguia entender, enxergar os meus comportamentos, assim. Então, você fica sempre só naquela frustração de não estar conseguindo alcançar os seus objetivos, fica frustrada, mas não sabe dizer por quê, não sabe o que está acontecendo, porque você não está consciente ainda, né, das coisas. E acho que a terapia, ela aos poucos, e aí foi bem aos poucos mesmo, ela vai te trazendo a consciência do que você está fazendo e como você está fazendo. E aí você vai começando a puxar o fio da meada, assim. Antes de fazer terapia, porque como eu falei, passa 4 anos, mas, enfim, sou fissurada há 32, né? Então, passa a conta. Sobrevivi sem a terapia e sem entender o que eu estava fazendo muito tempo. Eu tinha a questão da foto, né? Que eu falei que eu sempre tirava foto de lado, porque fazia parte da minha negação. E em 2018, depois que eu Não, terminei. explica, Dani, Boa, explica para quem está nos assistindo. tá bom. Como é que é de lado? É o lado que não tem. Era sempre para esconder a Isso. fissura. Então, é o lado sempre que. Você queria sempre ressaltar o lado que não tinha fissura, é isso? É isso, eu tenho fissura unilateral, então eu sempre queria tirar foto desse lado que, né, não ia mostrar a fissura. E aí, enfim, tem toda a questão da vaidade, como eu falei, de querer esconder, né, a imperfeição e manter a imagem ali supostamente perfeita que eu desenhava e que era muito frágil, né? Porque, enfim, pensa, na hora que você vai conhecer alguém pessoalmente, eu me sentia daí muito vulnerável, como é que a pessoa vai lidar? Porque eu mesmo não fui tão transparente e honesta com ela, então eu sabia que vinha um julgamento, então aquilo virava uma grande bola de neve, mas por muitos anos eu só tirava foto de lado. Isso é Hoje eu falo de um lugar leve, tá, Rita? Mas isso era muito pesado para mim, tá? Num nível que eu vou te falar, acho que eu nem contei isso no dia que a gente conversou. Teve um aniversário, que acho que foi na casa do meu avô, que a esposa dele tinha colado foto da família inteira na parede, assim, tipo, bem artesanal mesmo, assim, colocou o durexzinho, colocou foto da família inteira de fundo, assim, para tirar, para fazer o bolo, era alguma coisa assim, eu nem lembro bem do detalhe. E aí ela colocou uma foto minha que deixava bem evidente a minha fissura, assim. Uma foto em meio a 1 milhão de fotos que tava ali na parede, assim, eu dei um chilique, assim, na festa, assim. Fiquei revoltada, arranquei da parede, descascou a parede. Tanto que acabou com a festa toda da família. De tão profundo que aquilo mexeu comigo, assim, foi uma reação totalmente emocional, né? Então, enfim, era uma coisa que eu protegia a todas as chaves possíveis, assim, a questão da foto. Então, eu vinha dessa forma, vivendo, sobrevivendo, e aí em 2018, depois que eu terminei o relacionamento, eu decidi que eu queria começar a enfrentar a fissura, assim. Eu lembro até a primeira vez que eu tirei uma foto conscientemente de frente, assim. Pô, eu lembro, assim, isso foi em 2018, tá? A gente tá em 2020. Tirei uma foto, assim, que eu senti que eu tava me doendo de tirar ela, porque eu tava me expondo, assim, ainda que era sutilmente, mas eu sabia que eu precisava dar um passozinho, assim, sabe? E aí, eu acho que você falou isso em algum momento, em algum podcast que eu lembro de me identificar, que era, eu sempre gostei de comunicar, mas como eu não tinha coragem de me expor ou vincular a comunicação ao meu rosto, a meu posicionamento, eu era do que escrevia, né? Então, compartilhava foto de frase de efeito, textão. Então, eu lembro de tirar essas fotos e eu comecei a escrever, muito sutilmente, assim, de, né, enfrentando meus, tipo, coisa assim, bem desabafando, né, enfrentando meus maiores medos e tal. Então, já começou uma terapia ali, de alguma forma, naquela época. E, e aí, em 2018 mesmo, eu decidi fazer um ensaio fotográfico. E foi o ensaio que eu fiz para... Eu fui intencionalmente para esse ensaio e pedi falei para a fotógrafa a questão, né? Eu falei, olha, eu tenho fissura, eu ainda não me aceito em relação à fissura. Então, eu contratei esse ensaio porque eu quero que você tire fotos de todos os meus ângulos. Porque eu quero ser vista de formas diferentes da que eu sempre me vejo. Porque como eu sempre tirava foto, eu controlava, né, exatamente o ângulo, o jeito e tudo mais. Eu quero que você me fotografe e eu quero que você tire de todos os ângulos, assim. E... Ah, boa. Isso, Esse momento aqui já está aparecendo para você aí? já. Foi esse Isso. dia. E aí foi muito difícil, tá? Quem vê assim por dentro, eu tava misericórdia. O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô fazendo isso comigo? Porque eu tava me sentindo extremamente vulnerável, assim, de um lugar que eu não me colocava nunca. E quando foi isso mesmo? Tem quanto 2018. tempo isso? Foi nesse start, nessa mudança de chave, vamos dizer assim, nesse turning point, né? Que fala assim, tipo, Uhum. virada e tal. Cara, é incrível, né? Assim, eu também, eu tive meu primeiro ensaio fotográfico em 2022, para colocar nas redes sociais, né? E tudo, que eu comecei a falar sobre isso. Não, minto, 2023. Então,
é difícil como a gente encara. Eu até falo, né? Faço um relato ali dizendo o quanto é difícil a câmera ali, enfrentar esse resultado, chegar. Eu estava num nível de nervoso e minhas mãos suavam frio para receber esse resultado. Era uma coisa muito louca. Eu lembro dos meus primeiros podcasts, assim, me ver na câmera, me ouvir, não é fácil. Né? Então, assim, o pessoal que vê, às vezes acha que é natural. Eu sou uma pessoa bem alta astral, tento passar isso, né? Porque não é também não tão romântico, mas também não é tudo trágico, né? Da fissura, mas achei que é a coisa mais fácil, mas não é. Eu me encarar, ver o resultado. Eu lembro até hoje, assim, aquela expectativa quando ela falou assim, ó, eu vou entregar tal dia. Rapaz, aquilo no meu coração fervia de algo, assim, então, né, e assim, eu só tenho a dizer a você, parabéns pela coragem. As fotos ficaram lindas, né? Eu imagino também que você tenha sofrido o que eu sofri, né? Lá há alguns anos atrás, poucos anos atrás, quando eu comecei a me expor mesmo nas redes sociais. E então foi um momento muito importante, né? Assim, para você. Você chegou a divulgar essas fotos na sua rede social ou elas são íntimas, são suas e você só revelou para mim aqui agora? Não, acho que isso até conecta com outro ponto que a gente falou, né? De assim, esse foi um momento de decisão mesmo. Nesse momento aqui, eu não tô feliz com o que necessariamente eu tô vendo ali na foto, me dói muito ainda, mas foi intencional que eu queria pôr para fora, assim, sabe? Depois eu vou processar isso. E aí, isso em 2018, né? E aí, esse ensaio, ele vem num período que ainda estou naquele processo de já quero me sentir mais bonita, mas quero me sentir, né, bonita como eu sou. Só que eu ainda estava num momento que eu acredito que eu estava ainda carregando uma ideia de beleza, compensando ali com a questão do corpo, né, da sensualidade. E, enfim, então, assim, eu cheguei a publicar essas fotos em rede social, sim, desse ensaio. Mas aí depois de uma outra fase da vida ali, daí eu comecei a repensar algumas coisas também do que eu queria, do que eu estava transmitindo, do porquê que as pessoas estavam me achando bonita ou não, ou como que estava sendo esse olhar de beleza ou não. Aí eu acabei optando por tirar elas. Então hoje elas estão guardadas, são minhas, mas eu sou apaixonada por esse ensaio, porque ele teve um significado simbólico assim imenso para mim. Gente, eu estou me sentindo muito especial. Ela liberou essas fotos para o podcast. Primeiro, assim, a minha opinião, essa foto tá muito sexy, assim, tipo, uau, que mulherão, sabe, assim, e o quanto por mais que a gente não tenha, né, esse costume de enfrentar, esse enfrentamento das câmeras, mas de alguma forma, esse profissional, ele conseguiu captar, né, a sua essência ali. Eu acho que um bom fotógrafo, gente, eu vou falar uma coisa, parece até uma bobagem que eu vou falar agora, mas não, sabe? Fotografar, quem está nessa área assim, né, de imagens e tudo, e ainda mais quando vai pegar um trabalho como o nosso, né, de pessoas como nós, assim, né, com fissura. Acho que os profissionais que vão trabalhar com pessoas que nasceram com fissura, ou pessoas que tiveram alguma diferença estética, funcional ali, né, uma queimadura, um acidente, enfim, e que ficaram com lesões no rosto, na pele ou no corpo, tem que ter um olhar sensível para captar a nossa essência e deixar isso transparecer, né? Deixar isso como essas fotos, assim, né? De alguma forma, a pessoa, não sei se você se lembra, né? Ou ainda tem contato com essa pessoa, mas enquanto esses trabalhos, é importante que a pessoa tenha a sensibilidade. E não só ir lá pelo trabalho, pela grana, falar assim, tá, vamos lá, vamos tirar foto, bora, bora, bora. Sabe, coisa parecendo que você já é expert naquilo. Não, é todo um sentimento, um trabalho, né? Todo um envolvimento. Eu acho que talvez você tenha escolhido a pessoa certa. Não sei se sua experiência foi positiva, apesar da angústia naquele momento, você pode revelar para quem ainda fala assim, eu não tenho coragem não de fazer foto, assim, para mim, nem que não seja pessoal, para divulgar na rede social, mas assim, como a Tânia fez algo, né, que estava ali incomodando, quais seriam os toques que você daria assim para a pessoa, não, nem que você guarde para você ficar se olhando, para você tentar mudar a chave um pouquinho. Eu sei quem fez as fotos, foi a Alice, maravilhosa. Quando eu fiz esse ensaio, era um projeto voltado para mulheres e tinha toda uma questão de autoaceitação. Então, tinha mesmo esse viés já de... Eu me identifiquei com a ideia do projeto. Então, tanto que, assim,
esse foi o meu primeiro ensaio, mas eu já fiz outro depois desse também. E aí, isso aí virou uma coisa muito minha, assim, de querer eventualmente fazer ensaios que registrem fases da minha vida, assim, sabe? Então, eu sei a importância desse ensaio aqui. E aí, depois disso, eu cheguei a fazer transição capilar, fiquei, né, com o cabelo cacheado. Aí eu quis fazer um outro ensaio para registrar também essa outra fase que eu estava vivendo. Então, eu hoje enxergo, eu sou super apaixonada por fotografia, mas eu enxergo que é um gesto de autocuidado comigo, né? De me valorizar, é uma coisa que você faz só para você. Então, assim, a foto é minha. Eu estava até solteira na época da foto, não era nenhuma coisa que eu fiz pensando em presentear alguém. Tinha nenhum objetivo externo, era uma coisa totalmente pessoal. E, assim, eu sou super suspeita a falar, mas eu recomendaria a qualquer mulher, seja ela fissurada ou não, fazer um ensaio, porque eu acho que é isso, né? Acho que a gente se olhar, né, e se ver através dos olhos de outra pessoa. E sobre a escolha do profissional, eu acho que daí tem muito isso de tentar buscar profissionais que você se identifique com o tipo de fotografia que ele faz, né? Acho que para esse objetivo meu aqui, até para esse estilo de foto que eu fiz, foi importante escolher uma profissional que ela tinha essa sensibilidade de como ela aborda isso, né? Eu vejo que às vezes tem fotógrafos que também fazem fotografias mais numa linha sensual, por exemplo, como essa que eu fiz, mas que é muito eu não sinto a emoção, assim, na foto, parece uma coisa muito posada mesmo, assim, não era o caso, assim, no dia teve maquiagem, sabe, tinha uma conversa com elas, entre mulheres, era só mulheres que participavam, então tinha todo um contexto que me deu segurança para fazer, então acho que se eu fosse dizer isso para alguém que ainda mais se sente insegura, tem vergonha, primeiro, você vai ter vergonha mesmo, porque eu fiquei com vergonha mesmo, sabendo e escolhendo muito bem, porque você está ali para lidar com você mesmo, né, então hoje eu já me sinto muito mais à vontade com o meu corpo, né, em como eu me vejo numa foto, até diminuiu a autocobrança. E acho que as fotos ajudaram nisso, assim. Então, vai com a expectativa certa, sabe? Vai sabendo por que você está fazendo aquilo, né? Se os motivos são genuínos também. E escolha um profissional que você se identifique, que vai dar tudo certo, assim. Mas é lindo ver o resultado. Depois sei como é que você ficou com as suas, mas apesar dali da dor na barriga na hora, que eu fiquei apavorada, quando eu vi as fotos, eu não me acreditava, Rita, que era eu. Essa foto, inclusive, ela é uma das Eu minhas também. preferidas, assim. E essa é uma foto que ela tá dando muito destaque pro meu lado da fissura. Então, eu não consegui acreditar de que eu estava me achando bonita numa foto que estava me mostrando pelo lado da fissura, porque eu nunca queria uma foto pelo lado da fissura. Então, assim, quando eu vi beleza nessa foto, eu fiquei tipo, nossa, foi para isso que eu fiz mesmo, sabe? Então, foi muito simbólico para mim esse ensaio. E aí, voltando na tua pergunta de como foi falar sobre a fissura, esse ensaio aconteceu em 2018. Até esse momento, eu até escrevia sobre, mas eu nunca tinha falado sobre fissura. Falado sobre a minha fissura verbalmente, com alguém. Assim, continuava sendo um mundinho meu, mas que eu já conseguia, de alguma forma, escrever e colocar na legenda de uma foto na rede social ali. Esse ano, né, vamos colocar aí uns 2 meses atrás, talvez, um pouquinho mais, que foi a primeira vez que, de fato, eu falei, assim, abertamente na minha rede social sobre a fissura. Foi nos stories, já salvei esses stories, já tirei dos salvados, porque ainda existe ali, né, às vezes uma questão de, tipo, quero deixar isso exposto, não quero deixar exposto, mas eu, literalmente, um dia, eu estava pensando nos meus projetos pessoais, assim, do que eu tenho vontade de fazer de carreira, e eu entendi que todas as vezes que eu parei algum projeto, sempre era na parte que eu precisava falar daí, entendeu? Criava uma ideia, criava um projeto, desenhava, começava um Instagram, fazia uns posts, na hora que era para eu falar, aí eu dava para trás, parava. Falar, bem um dia aqui em casa, pensando, eu concluí isso. Eu falei, putz, é por causa da fissura, porque eu ainda não consigo encarar a câmera sem me encarar e sem me julgar como fissurada, assim. Eu ainda não consegui passar essa barreira do vídeo. E foi nesse dia que eu peguei o celular, eu falei, pois eu vou abrir e vou falar, porque se o medo é as pessoas me julgarem por ser fissurada, se o medo é alguém virar e falar, nossa, ela fissurada tá gravando um vídeo, tipo, não importa quanto que eu pudesse estar transmitindo conhecimento, minha cabeça ainda ia achar que eu estava sendo julgada por ser fissurada. Daí eu falei, então eu mesma já vou falar que eu sou fissurada, e pronto, acabou a surpresa, né? Não vai ter mais grande novidade. E aí esse dia foi um grande. Abri a câmera ali e comecei a vomitar a informação, assim, né? Daí falei que eu sofri bullying, falei que foi difícil, que eu nunca tinha falado sobre a fissura com ninguém, mas que é porque eu não queria que as pessoas me vissem só como isso, que era difícil. Fiz um grande desabafo ali, acho que nunca recebi tanto direct na minha vida, que é família, amigo, colega de Sua mãe trabalho, conta tudo. Minha a mãe. reação da sua mãe. Pelo amor de Deus, acho que ela tomou um susto.
Não, todo mundo, até a minha irmã mandou assim dela, nossa, que bom te ver enfrentando isso, porque assim, não é diminuindo, eu realmente nunca tinha falado disso pra ninguém, muito menos na minha rede social, que é um lugar que você tem um controle ali, né, tipo, o que que eu mostro, o que que eu não mostro, vou botar só a foto que eu acho bonita. Então foi assim, uma coisa muito, foi libertadora, assim, no dia eu fiquei tão, uma adrenalina, parecia que eu tinha corrido uma maratona, mas foi muito bom, assim, ver as mensagens, receber mensagem da minha família depois do WhatsApp, vídeo, áudio falando, assim, putz, que bom que você conseguiu falar e colocou para fora. Então, assim, as pessoas, obviamente, a gente acha que as pessoas não estão vendo, né? O que a gente está sentindo, como a gente lida, a gente acha que a gente tem tudo sob controle, né? Então, foi muito bom a mensagem da família, mostrou que eles já viam ali, né? Tipo, que existia essa questão que eu não conseguia falar. E aí, hoje, poder falar disso abertamente, à vontade, sem parece que já não dói mais como doía, sabe? Daí, nesse dia eu postei até uma frase ali que para mim faz muito sentido, que era, às vezes precisa doer como nunca, para não doer nunca mais. Que é isso, depois que você tira o tampão ali, que você fala assim, daqui não tem como voltar atrás, sabe? Já foi. E aí cada um tem seu tempo, né, Rita? Eu tive esse tempo da foto, tive o tempo de escrever, aí tive o tempo de gravar um vídeo com filtro, e aí você vai, mas se você não desistir, igual você falou sobre ser persistente ali, né? Uma hora passa cada uma das etapas e dá certo, assim, mas uma jornada de anos É aí já. verdade. É verdade. E assim, Deus, obrigada assim, eu fazer parte, né, dessa história, de eu ter visto em tempo real, eu lembro dos primeiros, o desconforto que você estava, e depois foi. Aí você via a transformação, a leveza no seu semblante, com o passar dos stories, foram uma sequência, né, longa, assim, de stories. Eu falei, meu Deus, ela tá falando sobre a pessoa, que massa, que incrível, né, porque eu já fui também essa pessoa, eu já fui a Tânia do passado, né, eu também fui, apesar de quem chegar lá agora, ver todo o projeto e tal, não, ela sempre foi assim, não. E eu não tenho nenhum interesse em esconder isso, não, tá, Uhum. pessoal? É isso mesmo, é transformação real, em tempo real aqui, Lembra que que eu vocês comentei estão vendo. contigo que eu vi o teu comentário no vídeo daquela outra moça no YouTube? Que quando começou isso, né, de eu ver fissurados, é Uau! Tem muito muito impressionante. Com certeza tempo você também influenciou eu falar, né? Porque aí eu já estava no contato com as pessoas fissuradas. Mas eu lembro de ver o teu comentário no vídeo daquela menina que, infelizmente, acho que ela não grava mais. não Mas grava mal mais. sabia ela o impacto, né, do que ela fez ali, né? Eu lembro hoje quando eu vi no YouTube, não foi nem no Instagram. No Instagram eu vi mais o pessoal da Beleza Foi no Fissurada, a YouTube Raíssa mesmo. Bernardo. Foi no YouTube, foi o primeiro, assim, realmente, caramba. Mas vamos lá. Então, nesse caminho, né, do autoconhecimento, então a gente cuida da parte interna e a gente vai cuidar da parte externa. Por quê? Não significa que acabou o tratamento que a gente vai se abandonar, né? Vamos dizer assim. Eu mesmo sou 40 mais, estou no processo de gerenciar o meu envelhecimento, então a gente bota uma coisinha aqui para ficar, né? E tá tudo certo. Mas vamos lá, me conte um dia, só para a gente já encaminhar para o final. Tem muita gente aqui, e eu já estou trazendo muitos profissionais para falar sobre a questão da harmonização facial, e especificamente em pessoas fissuradas, né? Porque tem pouca demanda, então são poucos profissionais e tudo, e a gente está trazendo bem mais informações, né, para as pessoas ficarem atentas, fazer o procedimento com segurança. E eu lembro que você falou uma passagem sua sobre essa demanda, falou, agora eu quero fazer um preenchimento. Conta para a gente como foi essa experiência, positiva ou não foi positiva, o que você tirou de lição disso tudo aí? Boa. Isso começa com também uma decisão que eu fiz de tratamento, que eu não fiz a queiloplastia, né? Então, eu não cheguei a fazer a última cirurgia. E aí, eu sempre fiquei com essa questão do lábio assimétrico, assim, né? De querer um pouquinho harmonizar, e como você falou, não é porque também a gente é fissurado que a gente não pode querer que as coisas melhorem. Eu acho que vou estar sempre tentando ali também buscar melhorar como eu me sinto comigo mesma, né? Que é isso, é cuidar da gente. E aí, acabou que um dia eu estava pesquisando sobre o preenchimento labial e apareceu o perfil de uma médica, inclusive ela era médica mesmo, que também fazia tratamento estético numa clínica super renomada aqui em São Paulo, e era uma foto de um caso de fissura, que ela tinha feito preenchimento labial. E aí aquilo chamou muito a minha atenção, porque eu tinha curiosidade de fazer, tinha vontade, mas tinha muito medo de fazer, de dar errado, igual você falou, a questão da segurança, não é uma coisa para você confiar em qualquer pessoa. Até então, todas as minhas cirurgias tinham sido feitas em Bauru, no hospital, então existia um peso naquilo, assim.
E aí eu decidi que eu queria fazer o preenchimento labial. Até brinquei contigo que assim, eu nem estava financeiramente preparada para fazer aquilo, mas eu fui por tudo ou nada e falei, quero fazer, vou dar um jeito. E aí eu fui nessa clínica, fiz, foi bem caro o valor, assim, não foi barato. Mas para mim é menos por uma questão, né, de capricho ali, de querer dizer paguei caro, não. É porque como ela fez um caso de fissura, me deu uma segurança ter visto aquilo de falar, putz, ela é uma pessoa especializada nisso, vai ser mais confiável. E aí eu fiz o procedimento, mas isso fala um pouco daquilo que você disse, de a gente achar que quando o tratamento acabar, aí a gente vai se amar, né? Então, eu ainda estava nesse momento buscando essa simetria de lábio, não para ficar mais harmônico, como seria hoje, por exemplo. Se hoje eu fosse fazer um procedimento, putz, né? Ficar mais harmônico, mais bonito e tal. Naquele momento, ainda existia a dor por trás, né? Eu ainda estava no processo de eu nem fazia terapia na época ainda, para você ter noção. Foi antes de eu começar a fazer terapia. E aí, o que aconteceu foi que eu fiz o preenchimento labial. No dia que eu fui lá, eu chorei, a médica chorou, foi super cuidadosa comigo. Foi bem emocionante, assim, porque, enfim, acho que ela que lida com isso, ela deve saber bem que as pessoas que estão ali estão, muitas vezes, colocando um peso muito maior do que é só um preenchimento labial que tá na mesa, né? E aí, quando acabou o procedimento, que foi o momento mais, assim, delicado para mim, e que mostrou como eu tava lá meio que pelos motivos errados, foi quando ela virou para mim, eu estava né, deitada lá ainda, e ela virou assim, e agora sim, tá perfeito. Eu tenho certeza, assim, que ela tinha zero maldade naquela fala, ela realmente estava como coisa assim, tô orgulhosa do trabalho que eu fiz aqui, né, e que realmente ficou mais harmônico o meu lábio naquele momento. Mas aquela frase me atravessou, assim, do outro lado, assim, porque daí me passou um filme na cabeça, parece que quando vem filme que rebobina tudo, assim, e daí eu falo, cara, será então que eu vou precisar eventualmente desembolsar esse dinheiro aqui todo ano, sabe, me sujeitar a isso para aí eu ouvir de alguém que agora tá perfeito, sabe? Me deu uma crise existencial ouvir aquilo, Uau! Uau, que foi gente! muito, muito pesado, assim. Tanto que eu até falei para você, né? Eu tinha direito ao retoque depois de 30 dias para ver como ficava e tal. Eu nem voltei lá para fazer o retoque, porque assim, para mim, aquele momento ele cumpriu o propósito dele, assim, ficou bonito, deu uma. Teve amiga minha que falou assim, mal vi a diferença, eu queria morrer, porque eu falei, meu Deus, eu gastei aqui a alma Ainda da tem esse pessoa. povo que ainda acaba de jogar no pá Socorro. de cal em cima, né? Meu Gente, Deus, mas emocionalmente, assim, foi uma lição para mim, que eu parei, olhei e falei assim, Tânia, então é isso, assim, a tua lição aqui é você entender que você veio pelo motivo errado, talvez você veio esperando ouvir isso de alguém depois, né? Alguém virar e falar, nossa, tá perfeito o seu lábio agora. E aí, ela falando aquilo enquanto eu tava ali, já me doeu e mostrou que assim, não, eu não quero depender disso para eu me sentir perfeita aos meus olhos, assim, sabe? Para mim, assim. Então, foi muito simbólico. Nunca mais fiz preenchimento. Acho que hoje eu faria até de novo, não tem nada contra. Mas é sim, isso, né? De sim, um outro lugar, né? Hoje seria mais para valorizar ali um traço ou outro. Naquele momento perfeito. ali, foi bem, bem ladeira abaixo. Ô, gente, é por isso que eu tenho esse podcast, para extrair esse tipo de verdade da vida real do fissurado. Agora, imagina, como é que uma frase que qualquer um, né, ouvisse assim, nossa, mas ela falou que estava perfeito, o que é que tem de problema nisso? Existe sim, gente. Só nós sabemos o que a gente passou, o que a gente passa e o que a gente vai passar ainda, né? Então, é sobre isso. Então, a gente já está finalizando. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você acha sobre quando você viu pela primeira vez assim, caramba, tem um podcast sobre mistura? Como assim? Como foi que você reagiu? O que passou pela tua cabeça? Primeiro, foi assim, foi uma mensagem positiva ou você falou assim, cara, não vou nem lá ou assistir, ou foi fácil assistir, ou não foi fácil, ou você resistiu, falou, rapaz, eu tô até com medo de assistir isso, porque eu vou me conectar tanto, não sei se vai fazer um embaralhamento aqui na minha cabeça. Como foi a sua reação ao saber que tinha um podcast destinado para nossa causa, para aquilo que a gente veio ao mundo, né? Fissura. Boa. Rita, quando eu vi a primeira vez, num primeiro momento, foi bem quando eu estava começando a ter contato mesmo com a fissura. Foi meio que uma semana que eu vi todos os perfis, né? Eu comentei contigo que eu não comecei a terapia por causa da fissura, então quando eu cheguei nesse tema ali com a minha psicóloga, né, e mais recente, em umas demandas bem específicas, ela perguntou para mim, ela falou, você tem contato com alguém que tem fissura? E aí, assim, eu peguei e falei, não, assim, aí ela, você já foi atrás? Porque hoje com as redes sociais, vamos pensar mesmo, né? Já com as redes sociais, eu não estava tendo contato com ninguém.
essa moça que eu falei que eu vi teu comentário tinha sido há uns anos já, assim, que eu cheguei a ver uns vídeos dela falando sobre a fissura. Mas não era nada recente. Quando ela falou isso, eu comecei a procurar nas redes sociais. Aí eu digitei mesmo ali fissura, fissurados. Aí começou a identificar, achei ali o Beleza, né? Fissurada, achei alguns perfis. Eu já tinha dado um depoimento em um que chamava As Fissuradas também há alguns anos. Em algum momentozinho eu cheguei a fazer um depoimento lá escrito. Mas eu não, nessa época de vídeo, assim, não tinha tido contato com ninguém, assim. Quando eu achei o podcast, então estava tudo ainda muito no lugar de assim, eu queria conectar, comecei a pesquisar, mas ainda me era muito estranho. Ainda era muito, tipo assim, pessoas com fissura gravando vídeo, falando sobre isso, sabe? Tipo assim, pra quê? Eu não tô acostumada com isso. Eu não tô acostumada. Pra que é isso? É isso. E eu ficava assim, Adoro nossa. sua verdade, adoro o seu jeito verdadeiro. Eu amo isso, velho. Eu falei, nossa, pra quê, sabe? Como assim, tá mexendo nesse vespeiro pra quê, mulher? Sabe? Pra quê falar dessas coisas? Então, a primeira reação que eu tive foi de desconforto, não vou negar, não, assim, foi um desconforto que eu não sabia nem explicar por quê, e que aos poucos você vai entendendo que é isso, porque no fundo você não está acostumado a nem, eu nem convivia com ninguém que é fissurado, quanto mais eu ouvia as pessoas falando e falando da fissura, assim, então era um nível de exposição das minhas questões sem freio, assim, né? Porque daí é isso, quando eu Gigantesco, comecei, gigantesco. Uma coisa monstruosa, assim, do gigantesco. tamanho do mundo, assim. Aham. Como assim, gente? E aí, isso bateu em vários lugares, assim, bateu de, assim, igual minha psicóloga tinha falado assim, mas será que todo mundo tem fissura? Esse daí veio de um ponto muito específico, né, que a gente não chegou a falar aqui, que era a questão do meu receio de gravidez. E aí, o meu receio tinha a ver com eu ter um filho que tivesse fissura. E aí, uma das conversas com a minha psicóloga fez a seguinte provocação, ela falou assim, mas ainda que você tivesse um filho e que ele fosse fissurado, que garantia você tem que ele ia pensar a mesma coisa que você sobre a fissura? Será que ele ia achar ruim, como você, supostamente ali eu estava com medo, né? Tipo, será que ele ia ter medo? Porque eu tenho certeza que devem ter pessoas fissuradas que lidam muito bem com a fissura, que não é uma coisa que deixa ela tão desconfortável. Aí no primeiro momento eu fiquei tipo assim, tá bom, que alguém fissurado não vai ter questão com a fissura. Quando eu pesquisei no Instagram, eu achei algumas pessoas já influencer, fissurada, e eu fiquei tipo assim, o quê? Tem influencer, tem blogueira fissurada que faz vídeo de maquiagem, fazendo vídeo passando batom, assim, para mim aquilo foi demais para minha cabeça, explodiu a minha cabeça. E aí foi nesse Batom, momento que eu achei, batom vermelho? para chamar atenção mesmo, que eu sempre querendo tom neutro ali para passar batido. Você quer chamar atenção para sua boca ainda? Como assim? Eu tentando deixar ela mais normalzinha para ela ficar despercebida. Então, assim, quando eu tive contato com o seu podcast, eu estava nesse momento de descoberta e choque ao mesmo tempo. Que eu, tipo, meu Deus, tem gente falando disso e falando desse jeito. Mas quando eu vi o primeiro podcast, é isso, assim, ver que tinha gente falando sobre isso me gerou um desconforto, porque ainda era o que eu tentava meio que reprimir ali, né, de não falar sobre. Mas quando eu vi alguns vídeos, eu assisti alguns episódios, aí aí mexe em outro lugar, né? Quando você escuta igual, assim, de certa forma alguém vai escutar eu falando agora, mas quando eu escutei um outro fissurado falando sobre a história dele, ou você falando sobre as suas questões, e as questões que é isso, que são muito específicas da nossa vivência como fissurado, aí isso atravessa a gente num lugar de, tipo, num primeiro momento dói, porque você quer também acolher aquela pessoa, porque você quer falar, putz, eu sei exatamente o que você está dizendo, eu sei exatamente o que você está dizendo. Você não precisa dizer mais nada, sabe? Só 3 palavras tuas, eu já entendi exatamente o que você está dizendo. E aí começa a dar um acalento, assim, sabe? De pensar assim, meu, que bom que tem uma Rita, né? Tipo, aqui que puxa esse tipo de espaço e que promove essa conversa, essa troca, que, assim, é muito difícil você encontrar. Onde, mesmo eu frequentei o Centrinho por anos, fiz 50 mil viagens para lá, quando que eu sequer conversei com alguém lá do Centrinho de falar, puta, e como é que você se sente sendo fissurado? Como é que foi tua infância? Não, eu só chegava lá, fazia minhas rotinas, voltava para minha casa e era isso, assim. Então, eu só tenho a agradecer, assim, acho que pessoas que criam esse tipo de iniciativa e que né, ao mesmo tempo que você está ajudando outras pessoas, você se ajuda, porque também fala sobre você e sua história. Então, assim, teve fases ali de estranhamento e depois foi só amor, né? Que eu falo assim, que projeto massa, não por menos, né? Tirando esse dia dos stories que me deu 5 minutos. Primeira vez que eu tô conversando, eu até fiquei pensando, meu Deus, se ela inventar de coisa fazer ao vivo, que eu já tenho que mostrar, eu não sei se eu dou conta, mas fazendo assim, eu consigo, porque eu sei o quanto é importante, e às vezes a gente
subestima, né, Rita? O quanto a gente falar sobre o que acontece pra gente pode fazer diferença para o outro, né? Tipo, de se ver e se Muito. identificar. E o pessoal acha que por estar no papel de host, não, é porque ela já está totalmente já pronta. Não estou, não, gente. Aqui eu vou construindo com as histórias da Tânia e de diversas pessoas que já passaram. Agora, a nossa pergunta de fechamento. E essa pergunta aqui é ponto a ponto. O que é que significa ponto a ponto? É um fechamento, tipo um bate-bola. Mas como a gente já fez várias cirurgias e leva ponto, então por isso ponto a ponto. Vamos lá, Tânia. Não existe pergunta, resposta, eu sempre erro, né? Não existe resposta correta ou incorreta. Vem do seu coração, e aqui eu não julgarei, né? Não te julgarei em relação à sua resposta, tá? Se você pudesse escolher, você nasceria ou não fissurada? Se eu pudesse escolher, eu diria que sim, porque eu acho que é uma batalha que a gente trava, assim, meio que sem escolha, literalmente, né? Então, assim, vem pra gente como uma missão de vida mesmo, lidar, administrar e conscientizar. Então, se eu pudesse escolher, a gente sempre tende a querer escolher pelo caminho mais tranquilo, assim, porque demora até você chegar num lugar saudável com essa questão, né? Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria não vir. Essa daí é a resposta da Tânia para nosso ponto a ponto. Geralmente eu faço essa pergunta, já é de praxe. E agora é o seu momento de me perguntar qualquer coisa. Não sei nem se eu cheguei a falar isso com você. Pode me fazer qualquer pergunta agora. Então, tava preparada para essa, hein, Rita? Cara, eu te devolvo a pergunta, assim, com muita sinceridade, assim, se você pudesse escolher vir fissurado ou não, se você escolheria vir. Cara, rapaz, ninguém fez essa pergunta para mim. Geralmente é por que começou o podcast? Mas vamos lá. A gente tende a escolher um caminho muito mais rápido e fácil, claro, menos doloroso e tal. Mas, ao mesmo tempo, aí nesse aspecto não, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu paro e olho para trás, o que eu tive que me reinventar, quais foram as habilidades que eu tive que, né, desenvolver para compensar outras que eu achava que não tinha, isso me fez ser essa Rita de falar assim, vou fazer um podcast, vou fazer uma coisa única, vou meter as caras, mesmo sendo dolorido, mesmo machucando, a transformação, o autoconhecimento dói, é um caminho que eu acho sem volta, mas dói, é dolorido. Então, por esse aspecto, talvez, se eu não fosse fissurada, eu não sei se eu seria essa pessoa, uma host do podcast, por exemplo, sabe? Uhum. Mas eu tenho esses dois lados, assim, eu tenho um lado de não, claro, não queria ter passado por nada daquilo, né? Eu vim numa família que ninguém era preparado para a situação, a época também muito menos, se falava muito pouco, a gente não tinha referências, e hoje ser uma referência, estar hoje aqui nesse lugar ao mesmo tempo difícil, mas é legal, fala assim, poxa, é mais uma barreira que eu estou rompendo, então existem esses dois lados aí, porque eu também, Tânia, eu deixo muito claro nas minhas redes sociais que eu não quero passar nada, nenhuma imagem daquilo que eu não seja, porque até não é sustentável. Eu estou em Uhum. processo de construção, autoestima, eu estou colocando os meus tijolinhos aí, e a cada conversa, né, a cada momento que eu me deparo com pessoas como você, né, que vem, abre seu coração sem medo, sem receios, isso aqui eu não falo, isso aqui eu não, né, falando mesmo, a gente sente a sua verdade nas suas palavras, colocações. Então, toda vez que passa uma pessoa assim como você aqui, constrói mais um pouquinho do meu tijolinho, assim, eu fico mais confiante, eu tenho mais certeza de algumas coisas, me conecto, falo, puxa, eu não estava sozinha naquele pensamento, sabe? Então, assim, eu quero só te agradecer. Eu sei que você não fala nas redes sociais sobre a fissura especificamente, né? Mas quem quiser dar um feedback, falar assim, cara, Tânia, eu assisti lá o podcast com a Rita, achei você incrível. Eu tenho certeza que muita gente vai se conectar, vai achar o que eu achei. Qual a sua rede social? Eu vou colocar embaixo o descrito, mas fala aqui pra gente. Tânia Barbosa, com Z. Só isso mesmo. Então é isso, Tânia. Quer falar mais alguma coisa? Eu já posso fechar, já posso direcionar aí para o fechamento. Rita, só agradecer mesmo, viu? Acho que é um espaço muito importante, assim, acho que é isso, assim, ao mesmo tempo que eu sei que eu posso fazer bem para alguém, eu tô fazendo bem para mim, assim, porque, né, quando a gente fala realmente da gente, a gente se reafirma na nossa vida. Então, só agradecer pela oportunidade, dizer que você é uma mulher incrível, lindíssima também, e que eu tenho certeza que, assim, quando a gente é fissurada e a gente vê um outro fissurado,
apesar de eu ter tido poucas experiências como essa, assim, tipo, na vida comum, a gente não precisa falar muito para a gente se conectar, né? Porque a gente sabe o que a gente viveu. Então, assim, você faz podcast e é muito incrível ver essas histórias, mas se eu tivesse visto só uma foto sua, ou se eu tivesse te encontrado na rua, eu teria me conectado da mesma forma com você, porque a gente ia se olhar e ia falar, eu sei, sabe? Eu sei, eu te entendo, eu te vejo. Eu imagino quanto já vem quantas cirurgias, quanto já vem toda uma história assim na cabeça. Então, só te agradecendo mais uma vez pelo projeto, e é muito bom a gente se conectar com pessoas semelhantes a gente. Que bom, né? Que a gente nasceu nessa geração que tem acesso e pode conectar aqui São Paulo, lá com o Nordeste, e poder dividir um pouquinho isso com outras pessoas. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Obrigada pela coragem, obrigada por se permitir. Tá vendo, Pice, ó, Pice do meu coração, como é o nome dela de novo? Vamos falar dela, ó. Conseguiu fazer um podcast, vai entrar na história. Ela vai assistir, eu tenho certeza, igual a minha, assiste também. Vou mandar para ela. E, gente, ó, se você gostou, mais uma vez, coloca aqui pra gente de onde vocês estão falando. Qual foi a melhor parte desse podcast? Qual foi a frase que a Tânia falou? Vocês falaram, caramba, isso aqui fechou, virou a minha chave. Coloca aqui, comenta, vamos compartilhar e espalhar essa mensagem. Um cheiro e até o próximo episódio. Tchau, tchau.